Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o medo inconsciente que te mantém desempregado. Então, se faz muito tempo que você está procurando emprego e você não está conseguindo esse emprego, ou se você começa em um emprego, se sente muito feliz e logo depois você é mandado embora e você fica sem entender por qual motivo você foi mandado embora, e isso começa a ser uma situação frequente na sua vida, então muito provavelmente existe um medo inconsciente que está travando o trabalho na sua vida. Hoje eu vou contar a experiência de uma pessoa que eu atendi através de constelação familiar. Ao entrar no campo deste homem que relatava que ele estava com muita dificuldade para se realocar no mercado de trabalho, nós identificamos ali no campo dele que ele estava olhando para o pai. E aí, juntamente com a sua criança ferida, olhando para o pai, eu perguntei para ele se na infância ele teve algum episódio com o pai onde ele se sentia traumatizado. Rapidamente, ele me relatou que quando ele tinha por volta de 5 anos de idade, o pai disse para ele que estava partindo em uma viagem de trabalho e disse que iria demorar. E o tempo foi passando e ele começou a sentir muita falta do pai, né? Ele chorava muito sentindo falta do pai. Até que então foi falado para ele que o pai, na verdade, não tinha ido em uma viagem de trabalho. O pai, na verdade, foi para o trabalho e depois ele se mudou para a casa de uma outra mulher, né? Ou seja, ele abandonou a família e foi ali constituir uma nova família, sem falar para ele, né? E isso trouxe uma grande revolta para ele, que admirava muito e amava muito o pai, né? O fato do pai sair sem avisar, né? Dizendo que ele ia para uma viagem de trabalho, essa mentira, e pelo fato também de ter abandonado a família. Então, isso foi uma coisa que ele nunca conseguiu resolver dentro dele. Era muito nítido. Então, quando a gente estava ali conversando, eu perguntei para ele, né, sobre esse medo, se ele não estava ali influenciando a vida dele atualmente. E aí eu perguntei para ele: você tem algum medo muito forte? Aí ele falou que ele tinha medo de perder a família dele, que ele queria ser um pai diferente do que o pai dele foi. Ele queria permanecer com a família. E qual era o problema? Qual era o impedimento ali? O impedimento é que ele associava de forma inconsciente que ao ir para o trabalho, ao trabalhar em um emprego muito bom e que requeresse dele viagens, ele poderia se envolver com uma outra mulher e abandonar a família dele. Então, através desse medo inconsciente, ele não conseguia com um trabalho, né? Toda vez que ele ia buscar um trabalho, ele já ia buscar esse trabalho através dessa energia. Essa energia do medo, essa trava de se tornar talvez como o pai dele. E o que que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho ali de reconciliação com essas informações, essas memórias, esses sentimentos que ele tinha com o pai. Então, como que nós fizemos? Nós olhamos para esse pai e nós deixamos esse pai com o que era dele. E ele pôde ficar somente com o que pertencia a ele. Então, nós falamos: pai, eu deixo isso com você. Esse é o seu destino, essa é a sua vida. Eu fico apenas com o que é meu. E olhamos para a mãe, né? Porque o que aconteceu? Ele acabou se sentindo responsável pela mãe, querendo salvar a mãe, ou seja, ele saiu do lugar dele no sistema. Então nós também olhamos para essa mãe e deixamos essa mãe com o que era dela. Deixamos a vida dela com ela. O relacionamento do casal ali dos pais dele com eles, para que ele pudesse se libertar e olhar para a esposa, porque ali no campo nós identificamos que ele não estava olhando para a esposa e somente para o pai, né? Então, como que funciona? O inconsciente, ele é como um iceberg. A mente consciente é aquela pontinha que está para fora
E o inconsciente é tudo aquilo que está lá embaixo. Só que o que que acontece? Conforme a gente vai dirigir um carro, por exemplo, a gente não fica pensando: "Vou pôr a primeira marcha, vou colocar a segunda". Não, a gente começa a dirigir no piloto automático, né, então vai acontecendo várias coisas ali no trânsito, mas a gente não para pensar: "Ai, agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou colocar a tal marcha". A gente vai seguindo o fluxo. E o inconsciente, ele faz a mesma coisa. Ele trabalha na nossa vida sem que a gente perceba. Então começam a acontecer várias coisas e a gente não consegue entender. Porque ali no inconsciente tem uma intenção subjetiva. E essa intenção subjetiva, ela domina, né, uma sombra que domina e controla a nossa vida através do piloto automático. Então, por isso que é tão importante a gente parar, olhar para a nossa infância, olhar para as coisas que aconteceram na nossa vida e talvez identificar o que que aconteceu ali no passado que pode hoje estar refletindo no nosso presente. E através dessa identificação, fazer uma ressignificação. O que significa? Olhar para aquilo que aconteceu, mas trazer um novo significado. E aí, com o tempo, trazendo esse novo significado, esse novo sentimento, não é de uma forma milagrosa que a nossa vida vai mudar, mas nós vamos conseguindo ter um novo sentimento, novas atitudes, e aí, com o passar do tempo, vamos colhendo coisas diferentes. Porque nós estaremos plantando coisas diferentes. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento. É tão importante a gente deixar com os nossos pais o que é deles, para que possa sobrar para a nossa própria vida. E essa mensagem que eu gostaria de deixar, se ela for importante para você, você pode compartilhar. Você pode escrever aqui a sua experiência, assim que eu puder eu vou responder, vou dar uma orientação ali dentro do que eu tenho conhecimento. E agradeço por você estar comigo até agora, no final desse vídeo. Um abraço e até mais.